Segunda Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4 e 5. Está escrito essa palavra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, Aleluia! mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, Glória! destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Amém! Glória! Meus amados irmãos, observando esse texto sagrado, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para Coríntios. A Bíblia diz que naquela época existia alguns irmãos que estavam usando a ferramenta errada para lutar no mundo espiritual. E Deus ali dá inspiração para o apóstolo Paulo para escrever dizendo que as armas das nossas milícias não são carnais, que a nossa ferramenta ela deve vir de Deus. A Bíblia diz que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. A palavra de Deus ela nos ensina que as coisas da carne se inclinam para as coisas da carne, e as coisas do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então o apóstolo Paulo começa a ensinar a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo: as armas da nossa milícia não são carnais. Muitas das vezes o diabo se levanta contra as nossas vidas para nos tirar, aleluia, do Espírito, no nosso dia a dia, para que nós venhamos usar as ferramentas erradas na presença de Deus. Mas quando vejo Deus levantando o apóstolo Paulo, ele estava dizendo: nós devemos buscar a ferramenta de Deus. E nesta tarde eu creio que Deus ele vai colocar a ferramenta sobre as nossas vidas. Estamos vivendo numa luta muito grande espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais, contra os principados, contra os demônios que estão atuando na face da terra. Nesta tarde Deus vai levantar, aleluia, crente para lutar no mundo espiritual. Glória a Deus. Deus ele vai colocar ferramenta na tua vida, meu irmão. Deus vai colocar ferramenta poderosa da parte de Deus. Eu vejo que Deus ele vai colocar sobre as nossas vidas o capacete da salvação. Deus ele vai te revestir com todas as armaduras espiritual. Aleluia, é tarde de revestimento. É tarde de Deus brindar a tua vida. É tarde de Deus colocar o escudo na tua mão. É tarde de Deus colocar a espada na tua mão. É tarde de Deus renovar as tuas forças. É tarde de Deus te dar virtude. É tarde de Deus te dar vigor. É tarde de Deus segurar na tua mão direita e te levantar nesta tarde para guerrear. É tarde de Deus mudar a tua história. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 8, que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Jesus Cristo não mudou. Ele está pelejando pela tua vida. Ele está pelejando pela tua causa. Ele está entrando aonde ninguém entra. Ele está mudando a tua história. Ele está mudando o teu cativeiro. Ele está mudando a tua situação. Ele está mudando, aleluia, o teu rumo nesta noite. Deus ele vai reverter aquilo que está dando errado, vai fazer dar certo. Ele vai adiante de ti. Ele vai quebrar os caminhos tortos. Ele vai quebrar as portas de bronze. Ele vai despedaçar os ferrolhos de ferro. Ele vai quebrar as algemas. Ele vai quebrar o cadeado. Ele vai quebrar as algemas. Ele vai quebrar a obra de macumbaria, de feitiçaria. Ele vai te dar vitória e o nome dele vai ser glorificado. Meus irmãos, a primeira ferramenta que eu vejo nesse texto sagrado, que o apóstolo Paulo estava dizendo, uma ferramenta poderosa que o crente deve usar, é a ferramenta da oração. Aleluia, o próprio Jesus ele diz: fecha a porta do teu quarto, aleluia, busca o Pai, porque Ele te recompensará em secreto.
E Jeremias capítulo de número 33, versículo de número 3 diz: clama a mim que te responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes ocultas que não sabe. Uma certa feita, meus amados irmãos, quando Pedro estava preso numa prisão, porque ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava fazendo a obra missionária. A Bíblia diz que o apóstolo Tiago ele tinha morrido. Então o inimigo ele estava achando que estava ganhando força, quis prender Pedro. Pedro ele fica num período dentro de uma cadeia, mas a igreja estava usando a ferramenta da oração, essa ferramenta poderosa, e começa a clamar pelo apóstolo Pedro: Senhor, Pedro ele é homem de Deus, ele está levando a tua palavra. O primeiro sermão do apóstolo Pedro, ele pregou a tua palavra e 5.000 almas converteu ao Senhor. No seu segundo sermão, Pedro, ele pregou a palavra e 3.000 almas se converteu ao Senhor. Então, em 2 pregações do apóstolo Pedro, ele já tinha ganhado 8.000 almas para o Senhor. E a Bíblia diz que a igreja começa a orar: Senhor, envia o teu anjo naquele lugar, Senhor, salva Pedro. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus, ela diz que Deus ouviu a oração da igreja. E quando a oração da igreja, ela sobe, quando a igreja, ela usa essa arma poderosa, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo na madrugada. A Bíblia diz que as portas, elas se abrem sozinha, começa tudo a se abrir, começa tudo